Olá, meus queridos irmãos e aldins, paz de Alcha, meus irmãos, e saúdo também a todos vocês que vão ver e ouvir esse vídeo. Não sei qual é o horário que você vai ver esse vídeo, mas desde já se sinta abraçado também na paz de Alcha, cada um de vocês que vão assistir esse vídeo, né? Eu gostaria de tratar de um assunto hoje que eu nunca vi ninguém tratando esse assunto. E ao ler essa passagem, que daqui a pouco eu vou passar para vocês, o Criador me despertou no meu entendimento que essa passagem tinha algo de errado. E resolvi trazer para os irmãos e aldins, que também não vi nenhum dos irmãos tratar esse assunto, e também para você que está assistindo esse vídeo. Depois você vai ler e tirar suas próprias conclusões para ver se está certo ou se está errado. Eu queria tratar no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, né? Aonde diz assim, preste bem atenção nesse versículo. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos do Criador e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Bem, aqui onde está a polêmica desse nosso assunto de hoje. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos do Criador. Aqui onde está o problema desse versículo. Aonde o homem que fez a tradução dessa escrita para poder manter as pessoas escravizadas em uma mente e sem discernimento do que está acontecendo aqui. Quando a gente for ler as escrituras, a gente vai perceber que o nosso Altíssimo Yahweh, ele é um. Ele é um. A gente pode conferir isso começando esse estudo aqui, esse entendimento aqui, se a gente ler Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, vai dizer bem assim: ouça Israel, o Criador, o nosso Yahweh, é o único Criador. Então está dizendo aqui que ele é um. Só que aqui em Apocalipse, versículo 1 do capítulo 3, está dizendo que Yahweh, o Criador, tem 7 Espíritos. Bem, Yahweh, ele tem um Ruach, que se chama Kadosh, que é puro. Então, não são 7. Começa por aí. Vamos tentar entender isso melhor. Yahweh é um, assim como Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz, olha só a expressão: ouça Israel, o Criador, o nosso Yahweh, é o único Criador. E se a gente for no livro de Marcos, versículo 12, a gente vai ver que o próprio Salvador, ele também fala a respeito disso. Quando ele é indagado por um fariseu, lá no livro de Marcos 12, versículo 28, fazem uma pergunta a ele: qual é o primeiro mandamento? E no versículo 29 do capítulo 12 de Marcos, ele responde, diz assim: o primeiro é: ouve, ó Israel, Yahweh, o nosso Criador, é o único Altíssimo. E se a gente entender que Yahweh é o próprio Kadosh, então é um. Yahweh não tem 7 espíritos, assim como aqui em Apocalipse está relatando, dizendo que Yahweh, aquele que passa a informação para a igreja de Sardes, tem os 7 espíritos de Yahweh. Não, está errado. Isso está errado. Quem copilou
essa narrativa, infelizmente ele errou ao fazer isso. Porque em Yausha habita a plenitude de Yau, que é a divindade. Aí sim, deveria estar escrito assim, aqui na igreja de Sardes. Deveria estar assim: ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz, o que habita nele toda a plenitude da divindade. Porque essa divindade que se refere está falando de Yau, do Criador, do Altíssimo, do Todo-Poderoso Yau. E a gente pode conferir isso, não precisa nem ir para muito longe. Quando a gente lê o livro, no livro de Isaías, voltando um pouquinho, depois eu vou para a questão mais na frente, para poder confirmar o que Yausha ali falou, que o Altíssimo é um. Vamos voltar um pouquinho, vamos lá no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 1 ao 3. E diz assim, preste bem atenção, se você tiver com a sua Bíblia, abra, porque na sua Bíblia contém a Escritura. E a narrativa diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Criador. Sabedoria é um dom, não é um espírito diferente, é um dom. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor. Pronto, aqui está falando de dons do Espírito do Criador. São 6 dons que aqui Isaías está narrando, que tem o Kadosh de Yau, do Criador. Aqui não são 6 espíritos, assim como está a narrativa lá, 7 espíritos, porque o catolicismo ainda aumentou um dom de espírito que colocou lá piedade. Se os irmãos for pesquisar, vai perceber que lá nos 7 dons, lá vai estar lá o dom de piedade. Isso que acrescentou foi o catolicismo romano. Foi o catolicismo romano. Então essa narrativa de Apocalipse 3, capítulo 1, dizendo que o Criador tem 7 espíritos, isso foi uma criação romana. Dá para perceber que é uma criação romana para poder manter as pessoas nessa visão. O Criador tem 7 espíritos. Não, o Criador pode ser mais de um. Não, o Criador é um Altíssimo. Um Altíssimo. Então a gente pode perceber aqui que o que Isaías fala aqui são dons que o Espírito tem. E sobre Yausha estava todos esses dons. Por isso que a Escritura diz que sobre ele estava toda a plenitude da divindade. A plenitude da divindade são esses dons que o Criador tem. Todos esses dons aqui que Isaías fala é do Criador. Eu vou repetir novamente aqui, E repousará sobre ele o Espírito do Criador. Sobre ele quem? Sobre Yausha. O rebento de Jessé está falando, é sobre Yausha. Essa narrativa aqui está falando sobre Yausha. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor. Está falando de 6 características, 6 dons, os quais Yausha tinha nele. É isso que lá em Apocalipse devia estar escrito, que sobre Yausha, aquele que tratava com a igreja de Sardes, tinha sobre ele toda a plenitude de Yau, que é a divindade. Quem é a divindade? Yau. Então Yausha, corporalmente, habita toda a plenitude de Yau. Mas lá, infelizmente, colocaram 7 espíritos para poder tirar o entendimento verdadeiro. E isso muda completamente o contexto dessa verdade. Devemos observar que aqui no texto de Isaías 11, a narrativa é outra, mostrando que o Espírito do Criador tem dons e não 7 espíritos habitando na pessoa do Criador.
Devemos entender isso melhor quando investigamos o livro de Romanos 12:6, que fala que temos dons, porque o dom é dado pelo Kadosh, pelo Espírito de Yahweh, pelo Kadosh, que fala que temos dons. E também em 1 Pedro 4:10 também fala a respeito de dons. Fala de dons e não de vários espíritos habitando no corpo. Fala de dons. E existe várias passagens nas Escrituras falando de dons, não de vários espíritos do Criador habitando no ser humano. Isso não existe, isso aí é engano, isso é engano, isso não existe, isso é engano. Então, quando a gente também observa, né, a 1 Coríntios 12, de 7 a 11, a gente vai começar a entender melhor o que se fala a respeito disso. Aqui em 1 Coríntios, como é que já está falando? Ó, a um é dado o dom de sabedoria, está lá em Isaías. Se a gente for ver, a gente vai perceber que vai juntar com o que Isaías falou a respeito dos dons do Espírito de Yahweh. Não são 7 espíritos, são os dons do Espírito que Yahweh tem. E ele passa para nós, assim como passou para Yahushua, o seu filho. Vamos lá de novo. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 11, vai dizer, vai falar, né? Aqui, 7 a 11. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Versículo 8. Pelo Espírito a um é dado a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. Tá vendo aqui, sabedoria, conhecimento. Isaías falou lá atrás. Vamos lá. A outro a emuná, que o povo chama de fé. Esse dom de fé já vem do Criador. Isso é uma questão do Criador, porque ele que nos faz crescer dentro de nós essa fé. Pelo mesmo Espírito. Há outro dom de cura. Não é que a pessoa vai sair pelo mundo afora curando as pessoas. Mas se a gente for investigar e analisar direitinho, ele dá o dom a muitas pessoas a se tornarem médicos. Esses têm o dom de curar outras pessoas, porque eles estudam e praticam essa medicina em prol das pessoas, onde alguns conseguem curar outras pessoas. E isso é um dom que o Criador dá às pessoas, para que elas possam executar. Outros também têm o dom do Espírito, onde eles oram em favor de uma pessoa e ela também é curada. A gente não pode tirar esse dom. Esse dom, ele também existe. Pelo único Espírito, tá vendo? Versículo 10. Há outro poder para operar milagres, assim como ele deu para Yahushua, porque esse poder vem de Yahweh. Então, não é que o Criador sai dando poder a todo mundo para sair fazendo milagre, não. Aqui está falando desse poder que ele passou para Yahushua, porque sobre Yahushua, sobre o filho dele, habitava toda a plenitude da divindade, que era todo o poder de Yahweh, habitava em Yahushua. Temos que entender e saber disso. A outra profecia. Muitos aqui se confundem nesse dom de profecia. As pessoas pensam que aqui, a outro dom de profecia é de estar profetizando. Não. É de você ler o que já está escrito e entender. É de você ler o que foi profético, dado por Yahweh aos seus profetas, e você entender. Por isso que fala, para operar, né, a outro o dom da profecia. Entendeu? É para poder ler e entender o que já está escrito como profecia. Não é para você sair aí pelo mundo afora profetizando, igual muitos fazem, profetizando sobre a vida dos outros, e muito mais erra do que acerta. Então, não é isso. É que a pessoa vai ler e vai poder entender aquilo que já foi profetizado. É o dom de profecia, não de sair profetizando.
discernimento a outro discernimento, entendeu? Discernimento é a mesma coisa que entendimento. Então, a grande maioria do que está relatado aqui em 1 Coríntios está lá em Isaías. São dons, não são 7 espíritos. Então a gente tem que entender isso, a melhor clareza, entendeu? Então, e se a gente não amadurecer, não investigar, a gente fica preso nessas narrativas que são criadas, nessas compilações que foram feitas, já corrompida, já chegou aqui no nosso país corrompida. Então, é necessário que cada um de nós possa, né, ou possamos investigar, entendeu? Eu acredito que ficou bem claro que o Criador tem um espírito, né, que é Ruach, e por esse espírito tudo é feito, tudo é feito. A grandeza do Criador está no seu Ruach, né? Ele abrange tudo com o seu Ruach. E por esse Espírito tudo é feito. Voltando ao texto de Apocalipse 3:1, podemos dizer com exatidão que esse texto não condiz com a verdade, mas deixa ao leitor uma dúvida sobre o texto ao citar que o Criador tem 7 espíritos. Quando lemos o livro de Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10, descobrimos a verdade exata, a qual era para estar escrito na carta de Sardes. Vamos ler? Olha o que Colossenses fala. É tremendo demais. Ó. Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10. E diz assim, olha que maravilha. Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Yahshua. Ó, toda a plenitude da divindade. Quem é a divindade? Yahweh, o Criador, o Altíssimo. Habita corporalmente em Yahshua. Isso é maravilhoso. E vocês estão plenos nele. Em quem? Em Yahshua, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Está vendo como é que é maravilhoso? Aqui, nesse texto de Colossenses 2:9, nos mostra o que era para estar escrito no texto de Apocalipse 3:1. Vamos reescrever o texto de Apocalipse 3:1. Aqui eu reescrevo esse texto para os irmãos perceber como deveria estar lá escrito aqui. Apocalipse 3:1. Eu refiz esse texto e os irmãos vão entender plenamente como é que deveria estar lá escrito. Ao anjo da congregação de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem toda a plenitude da divindade. Pronto, era isso que tinha que estar escrito lá. E segue-se o texto. Não 7 espíritos de Yahweh. Yahshua não tem 7 espíritos de Yahweh. Yahshua tem os dons do Kadosh de Yahweh, porque nele habita toda a plenitude da divindade. É isso. Pronto. Mas não foram honestos na tradução do texto, né? Eu coloco aqui que os compiladores, os homens que traduziram essa escrita, eles não foram honestos na tradução do texto e puseram uma frase que contradiz o que as escrituras falam a respeito do Filho do Criador. Pronto. Ali contradiz. É uma narrativa que contradiz. É maravilhoso, né, meus irmãos? Quando o Criador ele nos desperta para algo e a gente tem que examinar para ver se realmente está certo ou errado. Eu gostaria que vocês não criticassem, caso alguns discordem. É normal alguém discordar, não tem problema não em discordar. Eu só peço que examine, dê uma olhadinha, procure os contextos, procure investigar dentro das escrituras a respeito, né, do assunto, antes de criticar. Procure entender. Se você entender que o Criador, o Altíssimo, tem 7 espíritos, eu não posso fazer nada. É o seu entendimento e
eu não posso dizer não. Mas no meu entendimento, aquilo que o Altíssimo me despertou, ele mostra para mim que ele tem um ruach, porque ele é um e não 7. Assim como o catolicismo romano criou uma doutrina da Trindade, será que possa vir futuramente outros criando aí uma doutrina de 7, né? Tá fora. O Altíssimo é um, como está escrito em Deuteronômio, como está escrito em Marcos, o próprio Salvador dizendo, né? O primeiro de todos os mandamentos, ouve, ó Israel, o nosso Criador, Yahweh, é um. Não são 7, não são 3, não são 2, entendeu? Ele é um. O próprio Kadosh, o próprio Espírito Santo, como muitos conhecem, é o próprio Criador. Ele é um. E vamos continuar nesse entendimento e amadurecimento, que o nosso Criador é um e não existe outro além dele. Não existe outro. É isso aí, meus irmãos. É essa pequena porção, né? Cada dia mais a gente tenta melhorar um pouquinho, porque o Criador vai nos dando entendimento e a gente vai amadurecendo aos pouquinhos. E eu gostaria que os irmãos investigassem isso. Os irmãos mais estudados, porque tem uns que estudam mais, procura mais, investiga mais. Mas dá uma olhadinha nisso com carinho, do que eu toquei aqui. Porque às vezes você pode olhar assim e dizer assim, poxa, agora que o irmão vem com um assunto desse, mas foi agora que o Criador despertou, no meu entendimento, para poder trazer essa narrativa aí e mostrar para vocês que tem algo de errado aí. E a gente procura amadurecer para poder estar no caminho certo, aonde Alcha nos leva ao nosso Pai Yahweh. A luta não é só minha, a luta também é sua. Eu pesquiso, você pesquisa e todos nós devemos amadurecer juntos para nos tornarmos um varão perfeito, assim como nosso irmão Yalcha é um varão perfeito. O shalom para todos vocês, saúdo também os de casa. Obrigado por assistir esse vídeo, espero que você compartilhe esse vídeo com seus familiares, com os estudiosos, com aqueles que estudam mais, que são mais apurados nas escrituras, mas essa pequena porção o Altíssimo compartilhou comigo e eu estou compartilhando com os irmãos. Louvado seja o nome de Yahweh, porque ele é um e não existe outro além dele. Paz de Alto, meus irmãos, e até mais.